Mais um dia de Copa. Hoje, Brasil entra em campo novamente contra o Haiti. E aqui a gente não quer nem saber de Haiti, aqui a gente é Brasil. Então, novamente, assim como no jogo anterior, eu vou trazer um vídeo indicando, falando de um filme brasileiro. Dessa vez, também, novamente, um filme que mostra que cinema e futebol, principalmente quando a gente fala de cinema brasileiro e futebol, eles conseguem andar bem juntos, porque chegou a vez a gente falar de uma comédia que, assim, assisti pra fazer esse vídeo e, ó, dá pra dizer que é uma comédia clássica, até mesmo um pouco esquecida, sabe? Deveria ser mais valorizada. Porque hoje vamos conversar sobre Caceta e Planeta, a Taça do Mundo é Nossa. Primeiro filme ali do grupo Caceta e Planeta, né? Que foi um programa da Globo. Que era um programa semanal, trazia aquele humor de sketches. E que assim, na minha cabeça, o Caceta e Planeta ele já tinha uma pegada meio Monty Python. E o Caceta e Planeta, a Taça do Mundo é Nossa, deixa isso ainda mais claro, porque assim como Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python, Caceta e Planeta reaproveita o elenco, reaproveita o estilo de humor, mas consegue criar uma narrativa que ela não apenas é uma narrativa maior, né? Ela é maior do que o humor de sketches que era usado no programa, pra ter realmente uma narrativa com começo, meio e fim, onde a gente acompanha três militantes, digamos assim, que acabam, né, então ali na época da ditadura, a gente tá falando novamente da Copa de 1970, que foi a mesma Copa que eu abordei ali quando eu falei de o ano em que meus pais saíram de férias, porque foi a Copa que ocorreu no meio da ditadura. Só que no caso do filme do Cacete do Planeta, a gente acompanha, de uma forma muito mais humorada, três militantes, basicamente, que decidem, pra afetar a ditadura, né, pra tentar acabar com aquele sequestro político do tema do futebol, eles planejam roubar a Taça do Mundo, né, por isso o nome do filme, A Taça do Mundo é Nossa. Eu nem acho que valha tanto a pena aqui eu me aprofundar quando o assunto é história, sinopse, premissa, né? Porque o fato é que é Caceta e Planeta, isso que eu tô falando aqui dessa narrativa dos três militantes roubando a taça, é o ponto de partida, e é um filme que faz muitas brincadeiras, muitas referências com situações que a gente conhece da história, né? Como a própria intenção de terem roubado, não só a intenção, mas terem roubado a taça dos anos 70, né, da Copa de 1970. Também tem, por exemplo, uma menção ao embaixador americano que foi sequestrado, então tem piada com isso, tem piada com essas situações. É o tipo de filme que ele, até como recentemente eu falei do Todo Mundo em Pânico, ele não mede muita piada, sabe? Ele ofende tudo e todos. A gente lembra de Cacete e Planeta muito como um tipo de humor, um tipo de programa que seria altamente cancelado hoje em dia, mas eu acho que assistindo A Taça do Mundo é Nossa, que é um filme de 2003, eu me peguei pensando como, por mais que esse humor ainda realmente seja cancelado, ainda tem muitas piadas ali que são piadas claramente quinta série, é um filme que, assim, é um humor, um programa que a gente meio que esquece um pouco, né? A gente meio que rebaixa apenas um humor cancelável. Porque o filme, ele repete aquela coisa de ter muitas críticas, muitas sátiras sociais, e nesse ponto onde eles tocam ali nesse assunto de ditadura, futebol e tudo mais, eles conseguem desenhar várias piadas muito engraçadas e que fazem, né, esse tom de sátira, esse tom de crítica social que eu acho muito legal. Então tem, por exemplo, a piada que eles fazem do telefone vermelho dos militares, né? Não, o telefone vermelho é para emergências, mas esse telefone é azul. Sim, porque vermelho é cor de comunista, sabe? E aí o cara vem, o senhor quer um drink? Que drink vocês têm? Temos Cuba Livre. Cuba! Não, sabe? Tipo assim, é umas piadas. Oi? Oi, neném. Hoje a gente tem cão host pra falar de Copa do Mundo, pra falar de cinema. Já aproveita que ela me interrompeu aqui e já se inscreve no canal, né? Se você tá gostando desse vídeo, tem muito mais conteúdo assim. Oi, Valerie. Ai, meu Deus. Se você tá gostando desse vídeo, tem muito mais conteúdo aqui no canal nesse estilo. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de filmes aqui no canal. E estamos no meio de Copa do Mundo, então estamos no especial Copa do Mundo, então já aproveita para se inscrever, enquanto eu continuo falando aqui de Caceta e Planeta, a Taça do Mundo é Nossa. Como eu dizia, eu acho que ele tem muitas boas sacadas, muito boas piadas, eu acho que eles conseguem fazer até um humor bem inteligente, com algumas sacadinhas ali, como por exemplo o uso das músicas, tem até releituras de músicas, tem referências que são claramente referências muito brasileiras, né? Referência, por exemplo, com o Roberto Carlos, né? O cantor Roberto Carlos, mas também com a própria seleção, que tem ali, inclusive, participações especiais no filme, e até a brincadeira que eles fazem com o Pelé. Além de também ter muita sacadinha, assim, como eu falei, crítica, num sentido que, cara, esse filme, ele teria sido não só cancelado hoje, mas ele teria sido ainda mais cancelado numa época mais próxima ali de ditadura, porque eles fazem piadas, pô, a primeira piada ali do filme, onde eles colocam
ah, porque os militares, né, se apresentaram e tal, e aí a gente vê os caras entrando, tipo, com várias vacas, assim, tipo, aí, ah, porque o gado, não sei o que lá, sabe? Sabe coisas que a gente fala hoje, né, quando a gente critica, por exemplo, uma direita, ali eles usam de uma forma muito mais ácida, então é até muito engraçado parar pra pensar que muita gente que hoje fala da liberdade de expressão, que, nossa, não, vocês estão censurando o humor, talvez se sentissem ofendidas com esse filme porque ele zoa a ditadura, porque ele zoa essa questão, porque ele alopra com os militares de uma forma muito boa, não apenas muito inteligente, mas muito engraçada também. Tem muitas sacadinhas legais, como por exemplo as sacadinhas musicais, né? Tem toda aquela parte ali onde eles usam aquela música "Pra frente Brasil, empurra a seleção", porque tem um contexto ali no filme que é muito bom. Cara, e assim, é um filme que assisti do começo ao fim pensando, cara, que falta faz o Bussunda, né? O Bussunda era um cara muito engraçado, ele é muito genial. O tom que ele dá pras piadas, ele é o protagonista do filme. A forma como ele conduz a narrativa era muito boa. E é um filme que, pegando toda essa tomada aí que eu falei de questão do humor inteligente, do Monty Python, ele usa a metalinguagem de uma forma muito legal, assim como o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, ele usa a metalinguagem para trazer um desfecho. Esse aqui também sabe usar a metalinguagem para trazer um desfecho bem legal. Inclusive tem uma piada ali com o Woody Allen também, sensacional, né, Oscar e tal. E ainda por cima, fazendo uma grandíssima alfinetada quando eles detonam com a crítica de cinema. Inclusive, me identifiquei bastante ali com essa cena. Então, pra Caceta e Planeta, A Taça do Mundo é Nossa, nota 8. Filmaço, muito divertido, é um filme muito legal. Tenho certeza que as pessoas podem até olhar e falar assim, nossa, mas é um filme do Caceta e Planeta, é tão bom assim? É realmente muito legal. Eu acho que ele fica muito preso nessa questão, como eu falei, da gente lembrar do humor do Cacete e Planeta apenas pelo aspecto cancelável e esquecer que os caras tinham bons roteiristas, tinham bons humoristas ali e conseguiam fazer um humor bem legal, que aqui nesse filme, sabe, funciona perfeitamente. A história é legal, a história é bem contada, as referências são boas, a forma como eles criam uma sátira, como eles fazem essas alfinetadas pra ditadura, enquanto eles brincam sem medo de ser cancelados, né, até pela época que estava sendo feito. Cara, assim, resulta num filme muito divertido e que eu acho que encaixa muito com o clima de Copa que a gente tem, né, Copa do Mundo, Jogo do Brasil, né, o pessoal querendo o Hexa. Cara, assim, a Taça do Mundo é nossa. Filmaço, cinema, futebol. Vejam, aproveitem o hype da Copa e assistam esse filme. Mas é isso, pessoal, esse é mais um vídeo do nosso especial Copa do Mundo. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e vai Brasil!